Boa noite, amigos do The Dealers. Todas as terças-feiras, às 18 horas, um novo episódio para você. Sempre contando histórias maravilhosas da distribuição automotiva do mundo e do Brasil, é claro. Hoje, mais uma vez, temos um convidado muito especial. Mas antes, você está assistindo esse vídeo? Dá um like aí, por favor. Manda para o grupo de amigos, grupo de concessionárias, grupo da montadora. A história é sempre bacana e vale muito a pena ouvir. Essa história, inclusive, está uma parte aqui, ó, escrita aqui, que eu ganhei um livro. Olha que legal. E eu vou falar um pouquinho do nosso convidado. Por quê? Ele nasceu em Tubarão, que nem o meu avô. Olha que legal. Ele é formado em Direito e Administração de Empresas, pós-graduado em Finanças e especializado em Gestão Estratégica, na França. Ele atuou durante 25 anos no segmento do comércio automotivo, da distribuição. Ele foi concessionário, gente. O pai, o avô e ele foram concessionários. E hoje, naquela época, ele foi cofundador do grupo Le Monde, mas hoje ele tem a Fiverr e vai contar pra gente o que é a Fiverr, o que está fazendo. Além de ter atuado em várias áreas de tecnologia e outras coisas mais. Mas é mais fácil ele contar, porque a história é muito longa, do que eu ficar falando aqui. Nelsinho, muito obrigado por vir no The Dealers. Muito obrigado por vir de Santa Catarina para cá. Você veio de Florianópolis, não de Tubarão, mas você é nascido em Tubarão. Eu fiquei muito feliz de saber. Minha família, parte de mãe, é de Tubarão. Então, somos aí quase conterrâneos. É verdade. Muito bom. Então, obrigado por ter vindo aqui no The Dealers. E eu quero que você conte essa história linda aqui, ó, do seu pai. Seu pai era o Pedro. Meu avô. Teu avô era o Pedro. Meu pai é Nelson. Teu pai é Nelson, porque você é Nelson filho. Exatamente. Óbvio, tá vendo? Exatamente. Você vê que eu sou meio lento, mas eu pego. É isso aí. E me conta, como é que tudo começou? Como é que começou essa história com concessionária, com teu avô? Bom, primeiro de tudo, obrigado, né, Caporal, sentar nessa cadeira aqui, falar contigo, depois de tantas pessoas bacanas do segmento que eu aprendi a admirar e conviver, né, tá aqui também compartilhando a minha história, da minha família, é um prazer, obrigado por isso. Eu tenho 51 anos hoje. Tenho 51 anos no segmento automotivo. Minha família começou, né, essa saga com carros em 1959, através do meu avô, Pedro Fichter, lá em Criciúma, né, no sul de Santa Catarina. Esse livro que você mostrou, Dirigindo o Próprio Destino, eu escrevi esse livro, é a biografia da vida do meu avô Pedro Fichter. Que legal. Eu escrevi na época da pandemia, em 2020, quando ele faria 100 anos. Meu avô nos deixou em 2004, com 84 anos. E em 2020, para marcar o centenário dele, a gente pensou, vamos reunir a família, vamos fazer um evento. Aí veio a pandemia. E veio a pandemia, todos distantes, mas a gente precisava deixar esse legado dele registrado para as próximas gerações. E aproveitando, né, a pandemia e o tempo também, porque foi o tempo que aconteceu logo depois de a gente vender as concessionárias, eu dediquei algum tempo aí para escrever esse livro que conta a obstinação dele de ter o próprio negócio. Ele não queria ser concessionário, ele era um fã de caminhão, né, e a concessionária apareceu nele por acaso. Eu conto no livro até a peculiaridade que foi como ele virou concessionário. Então é uma saga realmente que durou quase 65 anos da minha família com rodas. Depois a gente tem um tempo ali de 2019 até 2022, quando a gente começa a Fiverr de novo. E vida que segue, continuamos aí distribuindo veículos, hoje elétricos, mas tem roda. Não, mas me conta, a concessionária, a primeira era a Volkswagen. Sim, o meu avô, ele aprendeu, ele é filho de uma família numerosa, de 10 filhos, lá em São Ludgero, interior de Tubarão, e não se conformava daquela vida na roça, a vida simples, e procurou uma maneira de crescer na vida. Essa maneira que ele encontrou foi o Exército. No Exército, ele aprendeu a dirigir, aprendeu a criar redes de relacionamento,
Ele teve uma primeira passagem no Exército, depois uma segunda quando veio a Segunda Guerra e ele foi chamado para atuar na Segunda Guerra e acabou indo parar no Rio de Janeiro, né, num batalhão onde hoje é o estádio do Maracanã. E lá ele contava várias passagens com Getúlio Vargas e tudo, em revista A Tropa. E naquela época tinha aqueles caminhões importados, caixa seca, muito difíceis de guiar, né? E era realmente uma proeza, como alguém hoje ser especialista em inteligência artificial, né, em programação de alguma coisa, era dirigir um caminhão daquele porte e com presteza, né, porque as peças eram difíceis e não podia quebrar. E ele, por essa habilidade, ele conseguiu evoluir e isso aconteceu durante 3 ou 4 anos que ele ficou ali até a guerra acabar. Ele não chegou aí para a Itália lá junto com os nossos pracinhas, porque ele contraiu malária. Quase morreu, e a malária que quase matou ele foi o que, na verdade, salvou de ele não ir para o fronte de batalha, né? Como a vida é irônica. E aí, quando voltou para Santa Catarina, acabou a guerra, ele não se conformava, depois de conhecer a cidade grande e tudo aquilo, de voltar para uma vida interiorana, né? E na roça. E ele foi atrás, junto com o tio dele, que conseguiu esse emprego. Ele virou chofer de caminhão, porque era realmente uma atividade rentável e, na época, muito difícil. Isso era aí 45, 46, 1900. Depois da Segunda Guerra. Depois da Segunda Guerra. E ele fez isso durante 2, 3 anos. A jornada dele era Uruguai e Santa Catarina, trazendo farinha de trigo para as padarias ali do sul de Santa Catarina. Uma viagem difícil, sem estradas, pelas praias. Conta bastante essa saga. E a coincidência foi que ele morou, a casa dele em Criciúma era ao lado de um empreendedor, né, que se tornou sócio dele e que tinha alguns caminhões e que convidou ele para constituir uma sociedade e dizer: Pedro, deixa de ser funcionário, venha ser meu sócio, porque eu quero criar algo novo. E criou uma empresa que existe até hoje chamada Transportes Criciumense, que não é mais da minha família, mas que durante muito tempo operou sob a liderança da minha família. E a Transportes Criciumense, na época, ela criou a primeira rota regular entre o sul de Santa Catarina e São Paulo, né? Uma rota de logística de tudo. De tudo. De tudo. Então começou dirigindo... Criciúma é a cidade do carvão, não é? É a cidade do carvão. Tá. Mais um polo comercial e industrial dali, né? Do sul Entendi. de Santa Catarina, muito populoso. E naquela época, né, a logística era super difícil e tinha bastante valor agregado nessa atividade. E fazendo essa linha São Paulo-Criciúma, os sócios decidiram que um deles tinha que morar em São Paulo, para que a grande fonte de frete era São Paulo. Claro. Né? E aí eles construíram uma filial ali na rua João Teodoro, em São Paulo, e meu avô veio, com meu pai ainda de colo, né? Morar em São Paulo. Morar em São Paulo, isso era em 1949, meu pai tinha 1 ano de idade. E não é à toa que hoje somos palmeirenses, porque ele viveu a época de ouro do Palmeiras enquanto criança em São Paulo. Mas naquela época era Palestra Itália? Depois da guerra? Não, depois já era Palmeiras. Já era Palmeiras. Né? Meu avô deixou de torcer para o Palmeiras... Na época da guerra. Quando virou a guerra. Olha. Mudou o nome, ele falou: agora eu não torço mais para o Palestra Itália, eu não torço para o Palmeiras também. Mas não virou corintiano, né? Não virou corintiano. Menos mal. Todos são paulinos. Então, e assim foi, né? E aí, durante 10 anos, ele ficou nessa rotina de transportadora. E, né, por essas coincidências da vida, numa quermesse, numa feira de igreja, dessas de... Não sei se era São João, o que era, eu conto isso no livro. Um grupo de alemães conversando ao lado da igreja, nessa quermesse. Ele tinha um problema de coluna, ele tinha às vezes caminhava com dificuldade, e esses alemães meio que riram do modo de andar dele e fizeram uma piada em alemão. Meu avô, o pouco que estudou em alemão. Ele estudou até a 4ª série primária em alemão, lá no interior de Santa Catarina. Então ele falava alemão. Ele falava alemão, então, e ele percebeu a piada e ele disse: olha, eu entendi a piada, né? Meu avô era um
uma pessoa assim que tinha uma habilidade para fazer Relacionamento. relacionamentos fantásticos. E aí os caras ficaram sem jeito e tal, e ele falou, não, mas é que eu tenho problema de coluna, fica tranquilo. E aí engatou uma conversa, como era hábito dele, e dali, por uma coincidência, aquele grupo de alemães era o grupo que era um grupo de executivos da Volkswagen, que estava chegando no Brasil, ou já estavam ali há algum tempo, desenvolvendo negócio, né? Na Avenida Ipiranga ali, quando começaram a fazer as primeiras Kombis, e depois os Fuscas. E conversando com meu avô muito habilidoso, atrás de negócios, já tinha ouvido falar que esse negócio de automóvel no Brasil ia florescer com a chegada das fábricas, o governo Juscelino, né? Sim. Ele recebeu uma oportunidade, né, de ser concessionário lá em Criciúma. E isso aconteceu. Dali em diante foi uma verdadeira saga, pois vieram várias concessionárias, Volkswagen, Honda, motos, Volkswagen caminhões. Isso já com o teu pai? E aí meu pai, que viu toda essa transformação da família, de uma família humilde para uma família empresária, empreendedora, meu avô, né, muito pujante nos negócios, fundador da Sobrave. Em 74, lá, ele ajudou a fundar a Sobrave, depois a antiga Abrave, né, e hoje Fenabrave. Sim. Meu avô era muito associativista, né, foi uma coisa que... Meu pai também muito associativista, e eu, né, por coincidência, também confio muito no pensamento plural, né, a gente consegue chegar mais rápido, ir mais longe. E isso mudou, meu pai acompanhou aquilo tudo de perto, né? Foi um espectador assim privilegiado disso tudo, ajudou a construir cada uma das concessionárias. Ele narra que até a terraplenagem das concessionárias naquela época ele ajudava a fazer. E foi caixa, foi peças, foi vendedor, foi cobrador, foi um pouco de tudo até chegar à gerência de uma concessionária aos 20 anos, numa pequena cidade chamada Laguna, onde ele começou e montou o negócio dele, onde ele ficou sócio do pai dele, né, do vô Pedro. E ali ele recebeu uma concessão da Volkswagen. Laguna é uma cidade que fica próxima a Tubarão, sim, 25 quilômetros, e que tinha, né, naquela época, o negócio Volkswagen era um diferencial, né? Tinha uma margem muito, muito grande. E ali a família se desenvolveu. Esse meu avô, junto com meu pai, desenvolveram esse grupo de concessionárias, né? Quantos pontos tinha? Ali chegaram a ter 8 pontos. 8 pontos. Entre Volks carros, motos Honda e caminhões Volkswagen. Tá. Teve uma administradora de consórcio também, né? E essa administradora de consórcio também foi pioneira lá na época, porque ele foi um dos primeiros a operar consórcio no final da década de 60, e isso deu muita força financeira para o grupo na época, né? E quando que o Nelsinho apareceu? O Nelsinho nasce em 73, né, no meio da crise do petróleo, mas de uma família que já estava envolvida até o pescoço com carro, e muito feliz com isso, e dona de vários territórios. Sou o neto mais velho do seu Pedro, o filho mais velho do seu Nelson, né? Meu pai, né, tem, né, 3 irmãos, né, um irmão e 2 irmãs, mas ele sempre foi o que foi mais chegado aos negócios e tal. E eu, como filho mais velho, depois de estudar e tudo, de alguma maneira era visto como sucessor, como aquele guri que ia continuar os negócios. O Nelsinho, filho do Nelson da Volkswagen, neto do Pedro da Volkswagen. A gente tem um sobrenome quando é concessionário, né? Exatamente. E isso na escola, pequenininho, ainda de calça curta, sempre ouvi isso. E aí a vida, né, assim, prepara coisas que a gente às vezes não está preparado, né? Eu na minha tenra idade ali, por entre 14 e 15 anos, que é a época que você decide o que vai fazer na vida, tal, o mercado automotivo viveu uma crise brutal, né? A nossa marca, Volkswagen, também, ali foi aquela época de Auto Latina, 88, 89, foi 90, terrível. Foi terrível, quebrou muita gente. E meu pai, minha mãe é psicóloga, né? Uma pessoa assim que sempre pensou além. Meu pai muito Caxias, muito conservador, mas certinho. Aquele cara certinho. Então eu tinha um tempero bom dentro de casa
E eles, né, a gente sempre foi muito família, e eles sempre sugeriram, pô, pensa além, a família já está na segunda geração de concessionário, quem sabe tu faz alguma coisa diferente. E meu pai tinha, né, eu tenho um tio, né, que é casado com uma irmã da minha mãe, que é um advogado, assim, super bem sucedido, e ele tinha alguns advogados amigos, assim, super bem sucedidos. Ele falou, vai para uma profissão liberal, não depende de montadora, não depende de cota, esquece a sessão de peça, carro usado é um problema. Você sabe que eu vi, assim, eu escuto muito sucessor falando aqui, né? Porque você pega várias gerações, e eles sempre falam assim, alguns, né? Falam assim, não, sempre escutei tanta história triste do meu pai reclamando, ou da fábrica, ou do mercado, ou, né? E que não deu vontade de continuar. Isso, eu acho que depende empresa é porque a gente está mergulhado no mundo das concessionárias, né? E geralmente concessionário a gente fica meio focado assim, e não tem muitos outros negócios, a gente fica só concessionário, né? Até porque a rotina de comerciante de veículos e de distribuidor é uma rotina intensa, né? Forte. Você tem uma multinacional sempre no seu cangote, às vezes mais de uma. Tem que bater a cota todo mês. Todo né? Dia 31 a esposa já sabe que você vai chegar mais tarde em casa. Né? Aí tem aquela viagem depois do lançamento, aí a esposa calma. Então é uma rotina que ela é bacana, mas ela é tão forte. Mas eu acho que isso é normal de qualquer segmento. Né? Eu acho que o industrial tem isso. Tudo é cíclico na vida, né, Caporal? Eu acredito muito nisso. Acho que a vida da gente é feita de ciclos e a gente tem que saber entender esses ciclos, olhando eles de fora, em perspectiva. Quando ele está lá no fundo, não nos desesperarmos. Quando ele está lá em cima também, não sair comprando lanche, helicóptero e rasgando dinheiro. Mas nem todo mundo faz isso, né? Exatamente. A receita é difícil segurar, né? O controle emocional e financeiro é difícil. Mas o mundo da concessionária é esse. E eu entrei, assim, quando eu decidi buscar uma qualificação profissional, que, agora eu vou estudar, o que eu vou estudar? Você foi estudar direito. Eu fui muito influenciado por isso, por essa coisa de buscar uma profissão liberal onde eu não dependesse de ninguém. E caí no vestibular de Direito, né, e passei na Universidade Federal, em Florianópolis, que ficava ali a 100 quilômetros de Laguna e Tubarão. Mas eu quis fazer também o vestibular para administração de empresas. Aí você fez os dois juntos? Eu fiz os dois juntos. Na época eram duas faculdades públicas, uma federal e uma estadual. A estadual muito renomada, chama ESAG. Ela né, ela faz parte da UDESC, que é a Universidade do Estado lá, muito conceituada. E eu tinha um grupo de amigos assim fantástico que estava lá dentro, muitos expoentes da indústria de Santa Catarina tinham estudado lá. Eu falei, eu quero ter um diploma da ESAG, eu acho que ali tem um pouco... Tu já respira negócio, né? Sim. E acabei durante 5 anos indo morar em Florianópolis. Aos 15 anos fui morar lá sozinho para fazer cursinho. Depois, aos 16, prestei vestibular e passei. Tive a felicidade de passar logo na primeira tentativa. E aos 21 eu colei grau e tinha dois canudos na mão. E agora? E a concessionária? Aí eu chego no mercado em 95... 6 meses de janeiro de 95, 6 meses depois do Plano Real, a Selic é uns 35%, mais ou menos, né? O governo proibindo os financiamentos para veículos, onde era o máximo permitido de financiar um veículo era em três pagamentos. Tinha que fazer... Isso é uma loucura. A pessoa não tem ideia. Não tem ideia da dificuldade. De como é que era e como é que é hoje. Assim, não dá para reclamar de hoje, né? De certa forma. Não, hoje a gente tem muitos mecanismos. Não tinha saída. Você estava num quadrado, o governo segurando. Quando abriu para 12 meses, eu lembro bem, assim, foi um milagre. Foi uma coisa assim que salvou. E eu lembro que nessa época, 94 para 95, o grande must eram os concessionários Volkswagen Imports, né? Que chegou aquela linha de Golfs alemães e mexicanos, os Passats VR6 e tal. E eu lembro que a gente trabalhou muito junto à Volkswagen para termos a bolacha de importados e tal. E aí, quando aquilo chega, o governo fecha as torneiras. Não tem como financiar. Porque o Brasil viveu um boom de importado ali de 91 a 93, né? 94. Foi, que baixou a tarifa de importação. Baixou a tarifa e tal. Depois o Ciro Gomes foi lá e do outro dia para noite, subiu tudo. Então, isso... Como a história se repete, né? É bom que todo mundo que está assistindo aqui, só pega uma parte mais nova, os mais novos estão assistindo, né? É assim, a história no Brasil, ela se repete muitas vezes.
né? Muda governo, muda plano, muda... E assim, hoje, por exemplo, a gente vai falar depois da Fever e tudo mais, mas vem alíquota de importação para elétrico, para importado, para... Só repete a história, né? Trava de um jeito, solta para outro, parece que é um jogo de interesses, de governo... E nunca dá uma estabilidade, né? Não dá uma linha do tempo assim, segura para a pessoa deslanchar, para o empresário, né? Ir numa linha constante ali. E ele só tem que melhorar o negócio dele. Ele tem que ficar driblando as coisas que acontecem, né? Entrar num campeonato e as regras estão sempre mudadas, né? Você tá jogando de uma forma, não, agora mudou o campeonato, tem que jogar de outra. Agora não é vôlei, é basquete, amanhã é futebol. Aí vale 3 pontos, não, agora se tu fizer gol, tu perde, tem que parar, tem que jogar para o outro lado. Mas eu acho que empreender é isso, né? É entender o meio em que tu vive, o país tem sempre ameaça e oportunidade, né? Eu acredito que o Brasil, apesar de tudo, é um lugar onde boas ideias, com muita resiliência e trabalho, tem um solo fértil, né? Eu acho que é um país que permite muita mobilidade social, por mais que a gente tenha essas mazelas aí, né? E temos que lutar contra, mas as boas ideias, os grandes empreendedores, aquelas coisas que a gente vê assim que tem uma boa dose de superação, elas dão certo, né? É um país que premia ainda o esforço, apesar de jogar contra muitas vezes. Exato. Né? Mas você estava falando da alíquota de importação, lembra? Aí o que aconteceu? Com aquela minha chegada no mercado, ali em janeiro de 95, eu encontro as concessionárias assim, de mão atadas, né? Você começando a trabalhar. Você procurou emprego? Não, o que aconteceu? Eu, nos últimos 2 anos da minha faculdade, eu fiquei trabalhando no escritório de advocacia, né? Então eu trabalhava de tarde, fazendo tipo um estágio, né? Não remunerado, aprendendo um pouco da prática forense, assistindo a audiência e tal. E também participei nos últimos 2 anos da minha faculdade de administração da empresa Júnior, né? Fui o primeiro diretor de marketing, o primeiro vice-presidente, que era uma espécie de laboratório onde a gente tinha projetos e vendia para o mercado, para a iniciativa privada, alguns projetos, pesquisa de mercado, desenvolvimento de business plan e pá. E aquilo tudo me deu alguma bagagem, e quando eu estava meio que para pegar o canudo, eu tinha essa ansiedade, o que eu vou fazer agora, né? E eu não sei se foi o grau de dificuldade do mercado, porque eu sempre fui muito próximo do meu pai, muito, assim, a gente conversava quase todos os dias, e até hoje é assim. Eu moro no mesmo prédio que ele. Olha só que legal. Eu moro no andar, ele no quarto, a gente se vê todos os dias. Isso é um prazer, poucas pessoas têm esse prazer, né? Eu tenho um pai com 76 anos, uma mãe com 76, e morar perto deles é uma relação muito bacana. E essa intensidade na relação, ela sempre me deixou muito próximo do negócio. Eu lembro que na faculdade, por exemplo, eu queria envolver de alguma maneira as empresas no negócio. Então, eu promovia, junto com a universidade, viagens à fábrica da Volkswagen. Olha só. Né? E botava lá 30, 40 pessoas dentro lá da Anchieta. Fazia isso a cada semestre, era uma disputa legal. Que Pô, bacana, bacana, quem que vai esse ano? Falava com os professores. Vendi muito consórcio, na época eu vendia consórcio, porque não podia vender financiamento. Eu vendia para os professores, vendia para os colegas. Então foi um misto que, quando eu cheguei, eu meio que assim, estava claro para mim que eu ia cair naquele negócio, estava no meu sangue. Sim. Né? O meu jeito de ser, de relacionamento. O direito não me chamava a atenção, a prática forense era uma coisa meio que assim, que eu fazia forceps. Eu nunca gostei de deixar a minha vida depender de terceiros, né? Assim, eu sempre quis coordenar o meu futuro, ou escolher, ou tentar organizar meu próximo passo, ou pelo menos ter controle sobre as minhas decisões. E o direito pressupõe que uma terceira pessoa vai sempre decidir, Sim. por melhor que seja seu argumento. Claro. E você tem que aceitar, porque essa é a regra. Né? Cabeça de juiz, a gente, né? Cada um tem uma sentença. Isso. E a gente aprende com isso. E no mundo da administração, dos negócios na concessionária, suor e lágrimas geram resultados. Por mais que às vezes o cenário seja hostil,
o governo mude as regras, que a montadora tire um carro de linha ou coloque outro, ou te tire um bônus, a tua reação, ela proporciona um resultado imediato, bom ou ruim. Né? O fato de interagir com pessoas, de ter colaboradores. Eu, com 21 anos, eu coordenava colaboradores que tinham o meu tempo de casa. Porque naquela época tinha uma... O pessoal ficava mais tempo. Ficava mais tempo, né? Então, assim, eu tinha pessoas que estavam há 20, 25 anos, me viram nascer. E isso foi um grande desafio, né? E eu lembro que os primeiros 6 meses depois de eu me formar foram os anos mais difíceis, o tempo mais difícil da minha vida. Assim, eu emagreci muito. Foi uma espécie de quadro depressivo, mas era um depressivo, assim, sabe, aquilo que era muito mais focado em ansiedade. Sim. Do que num problema, numa falta de qualquer coisa, enfim. Era uma época em que eu queria muito, porque eu sempre fui um bom aluno. Eu sempre tinha a minha meta muito clara, eu sempre fui um cara de meta. E ao longo dos meus anos de escola, até eu pegar o canudo da faculdade, a minha meta era o quê? Ir bem na escola. Então, eu tinha para mim que o meu compromisso era aquele e aquilo me satisfazia, me deixava tranquilo. Quando aquilo acaba, só essa linha daqui para frente... Foi. Ali é meio que um abismo. Está aí agora. Então, agora, meu amigo, tens que construir tua estrada. Né? Agora não tem prova, a prova é o dia a dia, a prova é o cliente que está aqui te pedindo alguma coisa, a prova é o regional da montadora. O teu pai e teu avô ainda trabalhavam no concessionário? Sim, o que aconteceu? Porque aqui tem eu conto isso no livro também, foi uma experiência muito rica, e eu digo que foi minha pós-graduação. Porque como a maioria das empresas familiares, as empresas vivem ciclos, e esses ciclos, eles são muito próximos, ou eles têm muito a ver com o ciclo de vida do empreendedor. Quando o empreendedor está vigoroso, cheio de ideia, com vontade, a empresa vai. Quando ele começa a se acomodar e começa a diminuir o ritmo, a empresa acalma. E quando ele está já numa fase de aposentadoria e já usando mais a emoção do que a razão para as decisões... Porque ele se apega muito ao negócio. A empresa sente. O que acontece com isso? As decisões deixam de ser pragmáticas, passam a ser emocionais. Sim. E a empresa sentiu isso. E nós tivemos uma combinação, uma tempestade perfeita, que foi a chegada do Collor, né, em 90, 91, né, com as carroças e tal, e a abertura de mercado, onde a Volkswagen tinha 60% do mercado, caiu para 30% e depois mais ainda. A gente viu o avanço da Fiat com os Fiat Tipo e Companhia Limitada, Chevrolet com os Astras, e a gente ali com os carros... Né, porra. Então, a gente teve também a mudança bem forte na Lei 6729, na Lei Renato Ferrari, que foi aquela onda dos FACs, né, onde pequenos concessionários viraram grandes exportadores e quebraram muita gente que tinha custo operacional alto. E tinha as mesas que recebiam os FACs. E que destruíram as margens, né, Exato. porque através dos lojistas independentes que estavam fazendo o que eles sabem, comprar e vender, desorganizou o mercado. Sim. Então aquilo criou uma bagunça durante os 5 anos que muita concessionária não sobreviveu ou sentiu forte. E esses mesmos intermediadores muitas vezes compravam o estoque todo antecipado. Exatamente. Exato. Ele pagava os boletos das concessionárias. E aí a gente tem a abertura de mercado com um avanço de concorrentes, a gente tem a mudança na Lei 6729 e a gente tem o aumento do custo operal das concessionárias com a chegada da informática, onde a gente precisou criar do dia para a noite CPD, a gente precisou aumentar muito o nível de treinamento, investimento pesado em tecnologia, uma mudança de rotina absurda, que até então ninguém entendia muito para onde ia aquilo. Então, tu comprava um mainframe da IBM, tinha que fazer um leasing de 36 meses em dólar. E aquilo... Pô, era obrigado, entendeu? A Volkswagen exigia lá o Versace, colocar uma antena na frente eu lembro bem disso. em cima da concessionária para ter e-mail, que na época ninguém sabia o que era e-mail. Isso era 95, 96. E eu peguei tudo aquilo, né? Exigência de qualidade. Você chegou na concessionária, era esse o quadro? Esse quadro. Tá, mas aí tinha teu avô e teu pai. Quem tomava a decisão? Aqui é o seguinte, aqui a gente tinha em Tubarão, que era a sede do grupo, meu avô, e em Laguna, na concessionária menor, meu pai. E eu cheguei em Laguna nessa época em que meu pai estava ali.
Quando eu chego, meu pai e meu avô começam a conversar sobre o problema do grupo, a conjuntura do grupo. E decidem, junto com os outros filhos, que a empresa precisa mudar. E a mudança passa pelo meu pai assumir a coordenação geral do grupo. Meu avô fica como um conselheiro, meu pai assume o grupo todo e abre espaço para mim naquela concessionária pequena e tinha 2 bandeiras, Volkswagen e Honda. A gente tinha aí 25 carros Volkswagen, umas 30, 40 motos Honda na época. A gente passa de 95 até 2000 um turbilhão, onde também conto no livro, tem um pouco de todas essas idas e vindas de empresas familiares, coisas difíceis, muitas vezes o ponto de vista é muito diferente, e aí você precisa divergir, e divergir numa época que a empresa já está sentindo tudo isso é mais difícil, e aí há necessidade de uma ruptura, há necessidade de uma cisão. Então, no final do ano 2000, mais ou menos em setembro, o meu avô, junto com meu pai, coordenam uma cisão no grupo, chamam os outros filhos e dizem, a gente precisa dividir para poder seguir em frente, porque a animosidade aqui passou do limite e a gente precisa seguir em frente e resolver, porque eu fiz isso aqui para a família. Foi o que foi criado na época, né? Foi criado 4 bolos, vamos dizer assim, 4 porções, 4 quinhões do patrimônio do meu avô, pessoal e de negócios. E os 3 irmãos do meu pai que estavam fora, irmãos mais novos, eles entenderam que eles juntos poderiam tocar as empresas e tal, que até então era tocada pelo meu pai, era administrada pelo meu pai. E meu pai, como era o condutor de tudo, ele teve que ficar na desconfortável posição de deixar eles decidirem. Porque até para legitimar o processo e fazer aquilo resolver, porque meu avô já estava doente. Meu avô, em função de tudo isso, desenvolveu um câncer, primeiro de intestino, que depois foi no pulmão, que em 3 anos levou ele. Era um homem saudável, mas o câncer levou ele em função disso tudo. E aí a gente entendeu que a decisão da família tinha que ser respeitada e aí são as idas e vindas da vida, né? Todo aquele patrimônio e aqueles negócios, aquele volume de negócios, de uma hora para outra ele deixou de ser nosso. Ele passou a ser dos meus tios. E eu, meu pai, minha mãe, com meus 2 irmãos, Fernando e Rodrigo, de uma hora para outra, voltávamos para a Laguna, uma pequena concessionária, todos os filhos, já com 25, 26 anos, meu irmão com 23, 22, o Fernando, o Rodrigo com 18. E agora? Né? Temos uma vida pela frente. Claro que tínhamos lá um patrimônio, né? Mas os negócios, tudo aquilo, toda aquela expectativa, aquele esforço de vários anos do meu pai e meu também, ele ficou vazio. Né? Foi uma época muito dura assim, para a gente, porque os negócios, de uma hora para outra, deixaram de existir na nossa vida. E aí é um marco na minha vida essa fase, porque foi quando surgiu o negócio da Citroën, né? E foi quando a gente criou a Le Monde, que foi um grupo muito robusto e que existe até hoje, mas que teve uma história fantástica no segmento automotivo, assim, quebrou vários paradigmas. Mas aí como é que vocês viraram de Volkswagen para Citroën? Aqui foi o seguinte, aqui a gente ficou em 2000, isso era 2000, né? E eu lembro que foi assim, em meados de setembro assinaram a cisão e havia o Salão do Automóvel ali na semana seguinte. E eu fui para o Salão do Automóvel como concessionário lá de Laguna. E Citroën era o Sérgio Habib? Era o Sérgio Habib, mas ele estava já como diretor e que a PSA tinha chegado no Brasil e estava acabando de construir a fábrica de Porto Real. Tá. Isso era o final do ano 2000, a fábrica estava prevista para lançar lá em fevereiro, março do ano seguinte. E o stand da Citroën estava lindo, o Xara Picasso na época, que ia ser o primeiro carro nacional, e do lado da Peugeot 206, né? Aquela dobradinha ali que ia dar vida à fábrica lá em Porto Real. Sim. E tá, olhei tudo, mas tem tudo bem. Só que tem uma coisa muito inusitada que aconteceu, porque
Num sábado à noite, em São Paulo, no cruzamento ali, num bar chamado Gerivá, no cruzamento da Hélio Pellegrino com a Faria Lima, Tá. eu estava lá tomando um chopp e encontro um amigo da faculdade de Direito, que era amigo também de um primo meu, e ele, escutando a história, tal, ele estava um semestre antes de mim na faculdade de Direito, fazia tempo que não nos víamos, e ele diz, no meio da minha conversa, e eu no meio do chopp falando de tudo, o sufoco que vinha vivendo, ele diz, cara, mas eu estou trabalhando no escritório de advocacia que presta assessoria para Peugeot Citroën, e a gente está procurando concessionários no Sul. Nós estamos com muita dificuldade de fazer eles entenderem a nossa mensagem. A gente já procurou vários, e a praça de Florianópolis, de Blumenau, está aberta. Tu tem interesse em entender? Isso tomando um chopp no bar. Isso tomando um chopp no bar. Eu falei, olha, apesar de eu estar procurando outros negócios, porque a gente estava tão no limite com as concessionárias, que nós fomos procurar malharia, que é forte em Santa Catarina, cerâmica, né? A gente pensou em fazer telhas esmaltadas para exportação, que na época tinha um mercado bom. Fomos a Brusque olhar uns teares circulares, a gente estava com vários projetos. E aí eu falei, bom, vamos ver, imagina, com certeza, né? E aí, na semana seguinte, o Domingos Boragina, grande Boragina, né? Gente boníssima, sim. Que conhecia a minha família da época da Finanvolks, lá dos anos 80, quando ele era um guri representante da financeira Volkswagen. Eu conheço teu pai, conheço teu vô e quero falar contigo. Vem aqui para o salão. Aí a semana seguinte era a segunda semana do salão. Eu digo, eu vou levar meu pai ainda. Oh, que legal. E aí chegou lá, caporal, assim, o plano da Citroën era um plano espetacular, muito bacana. A gente conheceu lá toda o staff francês que veio para o Brasil, o próprio Sérgio Habib, né? E o Domingos e todo o staff, e mostraram o que queriam fazer do Brasil. Eles tinham uma estratégia na época muito inteligente de dar grandes áreas para os concessionários para poder ter escala, né? Claro. Já que a marca era desconhecida, o volume era grande, tinha que ter escala. E a gente topou, aquele projeto pareceu razoável, né? Houve um desafio na época de vamos começar por Florianópolis ou por Blumenau. A gente acabou decidindo por Blumenau, por uma característica do estado, né? Blumenauense, por ser alemão e bem conservador, geralmente compra o que é da terra e não compra o que é de fora. Florianópolis já é uma cidade mais aberta, mais cosmopolita. E na época era a única cidade de Santa Catarina que existiam todas as marcas, todas as concessionárias, era Blumenau. Inclusive a Volvo, que na época era lá da família Fiedler, lá de Cave, e eram marcas assim, a BMW era muito forte lá, do alemão, da Top Car, né? A Chevrolet, Santa Clara. A Chevrolet, Santa Clara, lá tinha duas Chevrolet, né? Tinha o seu Rude lá, com a família toda, com a Bia, com o Beto, e tinha também a dos irmãos lá, que eu não me lembro o nome, a Casa Royal, que é a Chevrolet mais antiga de Santa Catarina. Bom, vamos começar por Blumenau, começamos. Em 13 pessoas, vendemos 8 carros no primeiro mês. Nos dedicamos muito, em 6 meses abrimos Florianópolis, aí já fomos aí a 25, 30 carros. O governo Lula chega, dólar vai a 4, montadora nos chama e diz, eu perco muito dinheiro, não consigo entregar carro para vocês. E nós, e agora, o que vamos fazer? Que não tem carro. E nós construindo Joinville, porque tinha que abrir Joinville também até final de 2002. Vamos lá. E aí, cara, um passo de cada vez, a saga que todo concessionário aí que está nos assistindo sabe que existe. Fomos construindo, com muito trabalho, os 5 da família, minha mãe psicóloga, cuidava do RH, meu pai é nosso conselheiro, eu estava à frente ali do relacionamento com a montadora, meu irmão Fernando, comercial, né, super, assim, uma aptidão fantástica para o comércio, principalmente de usados. E o Rodrigo, que estava recém saindo da faculdade, na área administrativa, tecnologia. Então, deu uma combinação mágica de perfis. Mas e os carros que não tinham? O que aconteceu aqui também faz parte do inusitado, né? Eu lembro que nessa época a Citroën lançou o carro no Brasil, o C3. A gente veio até 2002, basicamente, com o Xara Picasso C5
Sim. e a linha de Xara que vinha do Uruguai e alguns da França, o Berlingot. Quando chegou em 2003, nessa época da crise dura, a Citroën lança o C3, junto com o EcoSport e com o Honda Civic. Pronto. Foi aquele boom, né? Isso era abril, eu acho, de 2003. Mas não tinha carro no volume que a gente precisava por conta desse problema do dólar, né? O francês é um sujeito de personalidade forte. E ele tinha lançado o C3 um ano antes na Europa, numa cor azul clarinha, assim, metálica, que o interior se chama de azul calcinha, né? Isso. Metálico. E mandou fazer um monte daquilo. Mas o brasileiro compra carro preto, prata e branco, né? Normal. Máximo um cinza. É. E mandou fazer azul, e a gente vendendo C3, mas sempre preto, prata ou branco. E em algum momento ali, em 2003, no meio daquela falta de carro, a fábrica diz, não, chega. Eles têm lá a meta de estoque, nós temos aqui uns 40 e poucos desse azul aqui, vamos operar, às vezes a fábrica faz alguma promoção, vamos colocar isso aqui na rede para zerar esse estoque. E ligou o regional, né, e disse, olha, eu tenho aqui a cota de vocês aqui, vocês têm 3 concessionárias, eu preciso passar 3 carros para vocês. Só que, pô, azul, cara, tenho fila de espera aqui de 90 dias de preto, prata, branco. Não, só tem azul. Mas tem o seguinte, eu estou dando um bônus para esse carro, e além do bônus, você pode escolher um outro C3, a sua livre e espontânea, da cor que você quiser, para resolver tua fila. Então, resolveram um jeito de desovar aquilo. Essa ligação foi feita, eu lembro até hoje, a gente estava ali na Beira-Mar Norte, em Florianópolis, eu estava no carona, meu irmão Fernando guiando o carro e o Rodrigo atrás. A gente estava dentro de um Xara Picasso. E aí eu falei para eles o que estava acontecendo, botei no Viva Voz ali, e o meu irmão disse assim, por que a gente não compra todos? Quantos tem? Aí o cara falou, tem 42. Sim, então 42, então nós vamos 84. Receber no mínimo aí... Dobrava ou triplicava, já nem me lembro. Mas o fato é que a gente resolvia, dava um bom andamento na fila de espera. E o regional disse, mas como, vocês querem os 42? Sim. Temos crédito? Damos um jeito. E aí chegaram os 42 C3 azuis, chegaram os outros 42 lá coloridos, ou 84, não me lembro se era 2 para 1. O fato é que a gente resolveu aquela fila de espera e o que fazer com o azul, né? E agora? E aí vocês pintaram eles? A gente criou uma série especial, chamada Série Especial Le Monde. Na época se colocava disqueteira no painel, banco de couro, alguns acessórios. A gente usou aquele bônus não para depreciar o carro, mas para valorizar. E foi um sucesso. A gente, como não tinha carro, a gente só botava C3 azul no showroom, todas as pessoas vestindo azul, olha só, né? E fomos para a mídia dizendo C3 Série Especial Le Monde, o carro para quem gosta de ser exclusivo, né? E vendeu tudo. Cara, em 11 dias acabou. Olha que legal. Esse case foi premiado pela DVB lá da região, lá de Santa Catarina, foi premiado pela França. E isso mudou a Le Monde de patamar, tornou a gente uma referência dentro da rede. E nós vendemos em 18 anos de Citroën, Caporal, 52 mil Citroën Zero. Então, vocês viraram a referência, vamos dizer assim, vocês transformaram Santa Catarina na referência de mercado de Citroën no Brasil. Então, todo mundo que tinha Citroën e achava que era um problema, falou assim, vou vender em Santa Catarina que vai pagar bem. Mas é verdade, eu mesmo tinha... Eu fiz um trabalho, acho que foi para Citroën, que eu tive que comprei um Picasso, que rodou um monte de concessionária com um cliente fantasma, etc. E na hora de vender, eu falei, vende em Santa Catarina, ué. Né? A gente comprou, eu acho que eu comprei no Mato Grosso do Sul, se não me engano. Aí rodou o Brasil inteiro. E na hora de vender, eu falei, o lugar que vai pagar mais, Santa Catarina, leva lá para Santa Catarina e vende. Eu não sei se foi você que vendeu, alguém vendeu lá. Olha só. Entendeu? Mas você virou a referência de pagar melhor. E acho que isso vai até hoje, né? Até hoje o Citroën paga mais Santa Catarina ou não? Eu acho que caiu um pouco, assim, mas ainda é uma marca que tem um parque circulante enorme, né? Muito grande, virou uma referência. A gente... E vocês eram o único Citroën Santa Catarina? Não, o oeste do estado não. Era o Grupo Gambato. Tá. Né? Na época, quando tinha que abrir Chapecó, era 2004, a gente estava muito no começo,
No mesmo ano tinha que abrir Criciúma. E Chapecó é tão longe de Florianópolis quanto São Paulo. Né? Ou quase isso. São 600 e poucos quilômetros até Chapecó, 800 até São aqui. Paulo. E na época a gente decidiu, pô, é outra rotina, não vamos. E aí a gente ficou ali de Lages para a direita, né? Da BR-116 para a direita. E foi um case muito bacana. A gente criou uma frota circulante poderosa. Depois, com o passar dos Foram 20 anos, anos. foram 18. 18 anos. Nós ficamos com várias concessionárias ali nas principais cidades do estado. E vocês desde fecharam Joinville. o Volkswagen? Sim, isso aconteceu em 2001, porque a Volkswagen, antigamente, hoje não tem isso, mas antigamente a montadora tinha ciúme da outra, né? Sim. Hoje Aí é, só pode abrir Citroën se fechasse o Volkswagen? hoje é menor. Não, eles até... O que aconteceu? Eles começaram a ter melhor. ciúme. Sim, começou a criar problema. Então, assim, você tinha uma política comercial da Citroën, da Volkswagen, e na época, a única maneira que você tinha para parar uma montadora de faturar carro era ficar inadimplente no fundo Apollo. Sim, isso né? eu lembro bem. E a gente ficava inadimplente no fundo Apollo de vez em quando. Para não vir mais carro, Não segurava. mais carro, só que Isso o cara era uma fazia? O loucura. cara ficava fazendo terrorismo. Ah, mas tu tá botando dinheiro no Citroën? Eu falei, não é que eu tô colocando dinheiro no Citroën. É que eu tô colocando dinheiro todo dia na Volkswagen, continuo colocando, mas eu não tenho mais onde botar carro. Né? Não faz sentido. Eu tenho mais carro. Tu tá me mandando o dobro de carro que eu preciso, calma. Né? Não é que eu tô tirando, o dinheiro tá aqui. Só que eu preciso te segurar. Lá é outro negócio. É exatamente isso. E assim foi, até que um dia, uma animosidade chata lá. Naquela época, as obrigações fiscais elas eram separadas, né? Elas não vinham, não existia substituição tributária. Então você recolhia o ICMS, mandava dinheiro para a conta corrente da fábrica para pagar ICMS, pagar Isso. IPI, pagar PIS/COFINS. Já vinha descontado, né? E aí o dinheiro que a gente mandava para os impostos, a fábrica começou a usar para quitar carros. E aí ficava inadimplente no imposto e vinha mais carro. Aí, quando você tem essa relação, e aí depois até a gente conversou com o gerente regional, não foi uma coisa da montadora, foi uma coisa do cara lá que quis mostrar serviço, nem tá mais na montadora. Então, Isso tem muito, né? Eu tenho um caso aqui que uma vez eu fui concessionário, vamos falar, era Honda Motos, e fui ser avaliado. Então ia lá, porque meu pai avaliava em concessionário na década de 50 no interior de Pernambuco. Tá? Olha só, dá para Ford. Mas aconteceu comigo, eu virei concessionário e um dia foi lá avaliar. E eu tinha bicicleta no showroom. E ele me canetou assim, de uma maneira, nem fiscal fazia isso, como similar duas rodas, que eu estava vendendo, que eu não podia vender bicicleta. E começou a me destratar, falar um jeito assim. Eu falei, meu, fiscal não vem aqui me tratar desse jeito. Exigindo uma série de informações que, na hora, assim. Eu falei, não vou entregar mais nada. Eu botei o cara para fora da fábrica. Né? Falei, se some daqui, eu nunca me esqueço. Isso acaba com a relação, né? destrói. E não era da fábrica, hein? Era do cidadão que estava lá. Tanto é que a fábrica me chamou depois e falou assim, vem fazer avaliação aqui na fábrica. Mas foi o nosso caso com a Volks. Exato. Só que isso, como a gente estava numa rota de expansão, depois é o seguinte, né? Em função do problema de família, onde a gente ficou muito focado numa cidade pequena, a oportunidade com o Citroën de expansão, de ir para as principais cidades do estado, era uma oportunidade muito mais ampla do que na Volks, onde todos os espaços estavam ocupados, o que era natural. E tua família continuou com a Volks? Continuou lá em Tubarão, em Criciúma, em Araranguá, continuou com Volks, com Honda, mas a gente ali, o núcleo da família do meu pai, ficou só em Laguna com esses duas empresas pequenas. E aí, com essa animosidade que criou, a gente um dia pegou o carro, foi a Curitiba, onde era o escritório regional na época, e conversamos e abrimos o jogo. Só não tem condição, acho que não faz sentido. A gente entende que o cara passou do limite, né? Um relacionamento, Caporal, de 42 anos. Eu sei como é que é. Fantástico. Meu pai não dirigia um carro da concorrência, de orgulho da Volkswagen. Então, assim, foi uma... Era um sobrenome. Era um sobrenome. E de fato, foi um negócio muito rentável. E era um negócio bom, né? Até hoje, né? Então, assim, todas as marcas têm ciclos, altos e né? baixos, E eu acho que
quem está no negócio, quem é empreendedor, ou quem investe em alguma marca, tem que entender que a porta que entra tem que ser a mesma porta que sai. A gente tem que saber, quando a gente entra numa situação, como vai sair dela. Então, sair pela porta dos fundos é tão chato. Então, todas essas montadoras que a gente representou até hoje, nós saímos pela mesma porta que a gente entrou. Com dignidade, sem deixar uma conta por pagar, conversando com eles, mostrando o nosso plano de família. E sempre fomos muito bem recebidos por todas. Mesmo a Citroën, quando a gente comunicou a Citroën que a gente ia sair do negócio, eles tomaram um susto, mas foram super receptivos e profissionais. Você já saiu quando era Stellantis? Não, você saiu da PSA ainda. Não, ainda era PSA. Você saiu da PSA. PSA. Tá, agora me conta assim, tá bom, virou referência a Citroën e tudo mais, você vendeu tudo em 2019, é isso? Isso. A gente teve uma passagem ao longo desse tempo com o Mitsubishi, né? Nós fomos Mitsubishi 4 anos. Ok. Depois vendi para 2 grandes amigos meus lá, a Bandeira de Florianópolis. Eu comprei de um primo meu, do Edio Fichter, que é piloto de ali, e até hoje tem muitas concessionárias lá em Santa Catarina. Na época ele estava também numa transição com a Mitsubishi lá, com o Souza Ramos. A gente comprou essa bandeira dele no 2009, 2010. Operamos até 2013, criamos um DN novo na ilha, a bandeira era em São José. E depois, dois amigos que estavam procurando uma oportunidade de negócio, a gente chegou num entendimento e vendemos a bandeira para ele. O negócio da Citroën foi fantástico. Eu fui sempre um defensor da marca. A Le Monde foi a primeira concessionária da marca em Santa Catarina. Então, muitas das coisas que aconteciam com a Citroën, a gente levava para o lado pessoal, né? Então, assim, a gente chegava a comprar carros Fizemos isso nos primeiros 5 anos. Todo lojista independente que tinha um Citroën, a gente comprava e botava para vender nas nossas concessionárias para aumentar o valor de revenda, né? Fizemos isso durante muito tempo para segurar o valor. Tinha um Citroën, às vezes explicado, o cara... porque o Citroën valia mais. Aí, né, tem que ter uma estratégia, né? E isso deu certo, né? Porque quem queria Citroën procurava conosco, a gente sempre dava 1 ano de garantia no usado e cuidava. E o Citroën, na época, como tem vários carros hoje, principalmente os chineses, você precisa vender e explicar o que é a tecnologia, o que é que está se vendendo ali, né? A Citroën, na época, era uma relação de custo-benefício imbatível. Não, e ela era posicionada acima da Peugeot no Brasil. Sim, né? Sem dúvida. Que é o contrário do mundo. Né? Porque, na verdade, o Citroën era uma marca de entrada da PSA. Exatamente. Aqui no Brasil, não. Era um carro já top de linha, uma coisa sofisticada. Né? Ele não era um aspiracional a uma marca de luxo. A gente estava no meio do caminho. Exatamente. C5, por exemplo... Muita gente oscilava entre as 3 marcas alemãs aí e a gente. Exato. Todos pagavam um pouco menos, era um suspensão. Baita carro. Maravilhoso. Maravilhoso. E nessa linha de médios, né, que o mercado brasileiro é muito grande, né, que é essa linha hoje entre os 150 e 200 mil, 250 mil. Né, na época era a linha ali dos 40 aos 70 mil. Só tinha Citroën. A gente, Honda... Toyota, a gente recebia muito carro. Quando chegou o C4 Palace em 2007, mas a gente tinha muito estoque de Civic e Corolla, porque era uma proposta muito inovadora. Depois, com o andar da carruagem, as coisas vão mudando, mas o fato é que a gente criou um grupo que vendia cerca de 12 mil veículos por ano, tinha aí cerca de 600 colaboradores, atuava em toda a porção leste de Santa Catarina, mais grande Porto Alegre. Eu fui, durante muito tempo, um dos líderes da associação de concessionários, de tanto que eu me dedicava. Sim. Virei presidente da Abracity. Isso me permitiu ter uma proximidade muito grande com o futuro da marca, com os líderes da marca. Aprendi muito. Teve ano que eu fui para a França, tranquilamente umas 10, 12 vezes. E assim, não só a negócio, mas às vezes premiado, às vezes para o salão, mas sempre em função da Citroën. E isso foi uma escola. Eu vivi a Citroën intensamente dos meus 26, 27, que foi quando a gente fez a Le Monde, até 2019, quando a gente alienou a última loja, que eu tinha aí meus 46 anos, mais ou menos. Quase 20 anos, 18 anos, né? Deu mais ou menos isso, 27 até 46.
tive meus filhos ali, casei. Eu lembro que o meu casamento em 2009 parecia uma convenção da Citroën. O pessoal disse, pô, dá para fazer aqui, baixar um telão e já falar de market share aqui, porque estava todo mundo, do presidente do banco até os funcionários lá do Nordeste, veio todo mundo. Então, assim, criei grandes amigos, muito como bacana. Criei nas outras redes. Hoje não sou mais concessionário Citroën, mas até hoje convivo com eles. Somos amigos, alguns deles até são concessionários Fiver hoje. E então são aquelas coisas que fazem a vida valer a pena, né? Que muito você bacana. Extrapola o negócio, extrapola o dinheiro, a grana, e é aquela coisa que as esposas ficam amigas, os filhos ficam amigos, a gente divide, vira grupo de WhatsApp hoje, né? E faz viagem juntos, e enfim. Sensacional. Cria, assim, uma coisa, realmente uma liga, que foi o que eu acho que tem de rico no negócio de concessionária, Caporal, né? Que eu acho que aqui é o foro, né, das concessionárias, é essa coisa do relacionamento, né? Porque o relacionamento que as redes criam, elas são para a vida, né? A gente tem uma coleção aí de histórias. São famílias, né? De famílias que, cada um no seu território, né, são referências e que, se em algum momento da vida se ajudaram, né, se tornaram amigas. Exatamente. Umas saíram, outras ficaram. Avô, pai, filho, né, dando continuidade no negócio, todos juntos, né? Muito bacana. Mas agora, falando disso, como é que você resgatou a história do seu avô? Porque se você resgatou, aqui, ó, vendendo caminhão. É isso aí. Então, como é que é essa história aqui da Fiver? Como é que nasceu a Fiver? Como é que você resgatou essa história? Isso veio depois de um período difícil, talvez um dos períodos mais difíceis da minha vida. A gente tomou uma decisão estratégica de sair do negócio Citroën lá em março de 2018. E a gente, para fazer um exit interessante, a gente dividiu o grupo em 5 pedaços, mais ou menos 20% de faturamento e geograficamente, para fazer os 100%. Dividimos e vendemos as concessionárias em blocos, né, que tivessem um faturamento mais ou menos equilibrado e eram sustentáveis, rentáveis. Então vocês dividiram em grupos pequenos de concessionárias para poder vender? Então eu peguei, por exemplo, a região norte de Santa Catarina, Jaraguá do Sul e Joinville, um grupo. Tá. Vale do Itajaí, outro grupo. Entendi. Grande Porto Alegre, outro grupo. Sul de Santa Catarina, outro grupo. Florianópolis, outro grupo. E fiz um exit nisso, fomos muito bem sucedidos, né? Eram concessionárias que tinham instalações muito bacanas, market share muito elevado. Nome no mercado, né? Parque circulante, faturamento de peça lá em cima. A gente era o maior distribuidor de peça, o segundo maior distribuidor de peça do Brasil, um dos maiores fornecedores das seguradoras, porque a gente tinha boas parcerias com eles. Nossa operação era bacana e deu um frio na barriga enorme. Por que resolveu sair? Cara, foi um misto. Eu acho que a gente chegou É difícil sair quando tá ganhando, né? É difícil. Mas a gente chegou num ponto com a Citroën que foi mais ou menos o que a gente chegou com a Volkswagen. Os ciclos vão ficando mais curtos, né? A gente ficou 40 com a Volkswagen, ficou 18 com a Citroën. Que a gente começa a ter mais divergência do que convergência. Eu lembro de reuniões com o senhor Carlos Tavares, né, que é o CEO do grupo hoje da Stellantis, a gente conversando toda vez que ele vinha ao Brasil sobre o futuro da Citroën e as coisas que precisavam ser feitas, conversando com os líderes aqui da América Latina, conversando com os líderes da marca Citroën. A gente, como entidade, como concessionário, a gente começou a entender que, cara, tem que ser feito alguma coisa para que a marca continue numa trajetória ascendente. E a gente começou a ver muita gente ultrapassando nós, Hyundai, Jeep, todo mundo que chegava no mercado passava a Citroën. Teve um momento complicado da PSA, que foi 2012, né? Isso. Depois aí a entrada do Carlos Tavares, né? Que mudou o negócio de cabeça para baixo. Muito. Muito. E agora com a Stellantis. Mas tem várias fases aí, e isso afeta diretamente a vida da distribuição, né? E aí não foi um problema com a Citroën, mas a gente fez o seguinte, a gente é muito de planejar, de conversar, para ter uma ideia, toda segunda-feira à tarde, desde 2001, quando fundamos a primeira Le Monde, na mesa da casa dos meus pais, nós nos reuníamos, nós 5, para tomar um café. Não tinha compromisso, raramente que se quebrava isso, onde nós 5 conversávamos sobre os negócios, tínhamos uma
uma pauta, às vezes trazíamos uma pessoa de fora para equilibrar o jogo, quando o assunto era salário, patrimônio. E isso nos tornou, assim, deu uma governança muito interessante para a Le Monde. Minha mãe era redatora da ata, como uma boa psicóloga, eu e o irmão cada um numa ponta, meu pai na outra, ponderando o discurso, e o bicho pegava ali, e a gente discutia isso, todos os assuntos, de maneira muito, assim, verdadeira e tranquila, longe do dia a dia da concessionária, de alguém ligar, né? E uma das discussões que a gente começou a ter era sobre o nosso futuro, porque em algum momento nós decidimos ser monomarca. A gente decidiu que a Le Monde seria uma empresa monomarca, uma grande empresa, uma grande concessionária Citroën. Que é raríssimo hoje em dia. Que é raríssimo. E a gente criou essa trajetória para nós, a gente criou uma estrutura que só era rentável e funcionava com tudo aquilo junto. E quando a montadora mudou, depois do episódio de 2012, 13, 14, é isso. E mudou o modus operandi, começou a operar mais parecida com as outras montadoras, venda direta, isso. Não queria mais estoque, entendeu? As nossas concessionárias começaram a ser divididas no meio para ser dividida com Peugeot. Então ela começou, é o tal negócio que mudou a regra do jogo. E aí vem aquilo que eu falei anteriormente, que a gente tem que saber a hora de sair e não brigar. Pô, não serve mais para mim, eu entendo que isso está diferente do meu ponto de vista, eu tenho que sair, porque o negócio é deles, não é meu. Eu sou um concessionário. Paralelo a isso, o Caporal, o que aconteceu foi que a situação do Sérgio Habib como um grande concessionário, que de uma hora para outra deixou de ser, pela questão da Jaque, por tudo que o mercado sabe, ele entrou numa rota de colisão com a montadora por ter um grande percentual do market share interno, né? Então, Sim. Ele representava um volume muito grande de negócio da marca. E a gente era o segundo colocado. Quando ele saiu, apareceu a Le Monde. Nós, em 2017, éramos 18%, chegamos a ser quase 20% da distribuição. Aí o francês olhou e disse, um abibinho aí. Um abibinho. E nós falamos, não, calma, a gente está fazendo a nossa parte, nosso market share está aí e tal, é porque você mexeu nas capitais, vai reposicionar, isso é uma situação transitória. Não, mas veja bem, nós não podemos ter esse tipo de concentração. Aquela velha história que tem todas as redes de marcas. E aí a gente entendeu aquilo como um recado subliminar de que a gente não era bem-vindo não, porque a gente sempre foi muito querido pela Citroën. Eu sou muito grato por tudo que eles me deram e a maneira como sempre trataram a minha família, a Le Monde, sempre fomos tratados com muito respeito. Nosso dinheiro, nosso capital, sempre foi. Só que a gente entendeu que a gente estava fora do plano deles. De longo prazo. O plano deles estava indo para a direita e nós estávamos pro lado esquerdo. Então o que a gente fez? Vamos fazer o seguinte, já que nós vamos divergir ali na frente, vamos resolver já. Porque eu preciso continuar grande. Se tu não me quer grande, ou se tu acha que um grande lá na frente não vai ser bom para ti, eu vou desmanchar meu grupo. Então vende uma parte. Aí começamos a vender uma parte. Só que depois tu vende a primeira, aí tu vende a segunda. Pegou gosto. Aí os caras mesmo do mercado começam a te ligar, diz, tu tá vendendo a Le Monde? Eu digo, não, eu posso vender uma parte, eu tenho aqui uma estrutura, queres ver? E aí isso aconteceu de uma maneira muito natural, e em 1 ano e 3 meses, nós vendemos todo o grupo em 5 partes. Olha só. E aí esse exit foi muito bem sucedido, e concessionária é tipo empresa de ônibus, né? Você só vê o dinheiro quando vende, porque tá sempre em carro, né? Ou tá no carro usado, ou tá na peça, ou tá no carro novo, tá em algum lugar, menos no banco, né? E aí quando você liquida aquilo, o dinheiro, opa, tem dinheiro aqui. Aí fizemos um fundo lá fora, né? Da família e tal... E tivemos aquele sabático depois de tantos anos, 60 anos ali, meu pai mesmo, disse, porra, parece mentira que eu não vou trabalhar hoje. E aí isso foi em outubro de 2019. Mas nesse meio tempo, peraí, agora vamos piorar aqui. Claro. Você se meteu com tecnologia, eu lembro que você tinha um sistema. Isso. Isso já estava, né? Isso tinha. Isso, a gente criou E aí teu meu irmão Rodrigo criou a Carprix. A Carprix. Também, a Carprix foi uma empresa de nada da Carprix. Isso, a gente foi na nada, exatamente. Rodrigo chegou a morar alguns anos nos Estados Unidos para desenvolver o
o nosso trabalho lá. Então, vocês resolveram, mas isso foi durante o período de concessionária. Foi, porque o crescimento em alguns anos da Citroën, ele alcançava quase 3 dígitos. A gente crescia a razão de 60%, 70% ao Nossa ano, era uma Senhora. loucura. E não existiam ferramentas de tecnologia apropriadas. Como o meu irmão era um entusiasta disso, a concessionária era muito grande, ele botou no andar de cima alguns programadores e ele desenhava Olha, os processos. Todos os processos administrativos, ele começou com a ISO 9000, né? Depois ele foi para a área administrativa de controle de estoque, a gente tinha um grande pátio. Depois ele foi para a área de administração de venda e chegamos no carro usado. Porque quando você tem grupo, o desafio naquela época, e né, o teu negócio é esse, né, era ter um mínimo de padrão claro, para você comprar bem. Né? uma gestão de estoque consciente, Consciente, né? Com controles. Com controle, com parâmetros, indicadores, né, indicadores. E naquela época tudo era muito incipiente, não tinha. E isso aconteceu... Quando foi? 2000? Naturalmente, isso aconteceu... 2015, por aí. Por aí, mais 14. ou menos isso. Por aí, 14, 15. A gente começou a desenvolver algumas ferramentas de avaliação, algumas ferramentas de Eu controle. lembro que em algum momento a gente foi concorrente. Exatamente. Em algum momento ali. Em algum momento a gente competiu. E fomos para o lado do iCarros até na época, a gente desenvolveu uma boa parceria com eles, quase colocamos no mercado, na época, com a parceria do Rodney, do Bonzo, que Eu hoje está lembro. lá no C6. no C6. E chegamos assim a desenvolver ferramentas que, por detalhe, não foram, na época não passaram em alguns últimos detalhes. Depois o Bonzo saiu, assim, abruptamente da Itaú. liderança do Itaú e aí o processo foi para estaca zero. A gente perdeu aquilo. E aí vocês montaram a Carprix. A Carprix veio para ser uma rede social, Tá. né, de operadores de mercado de usados, onde a gente queria não ser um marketplace, mas queria ser o lugar onde os agentes do mercado conversavam, mais ou menos na linha do que existiam as redes sociais, mas seria uma rede social específica para quem operava o mercado de usados. Foi tão bem sucedido na concepção da ideia que a gente recebeu um investidor americano, né, que virou nosso sócio, um paquistanês, que inclusive colocou toda a parte de programação no Paquistão à nossa disposição. Então a gente criou uma velocidade, o programa fez assim, que o Rodrigo virava à noite desenhando, o meu irmão atestando, o Fernando, né, eu lá na concessionária, mas os dois, o Rodrigo fazia e o Fernando dizia, isso não funciona, o mercado não vê assim, tem que mudar aqui. E então a gente tinha o termômetro muito bem acurado ali, né, do mercado. E isso, criou... A gente teve o desafio de ir para nada. Recebemos um convite de um conhecido desse sócio para a gente apresentar o programa lá. Até eu lembro que não tínhamos muito dinheiro, a gente comprou um stand, acabou o dinheiro, e aí não tinha o que fazer, a gente botou 2 telas à parede e alugamos um Corvette, que alugar carro nos Estados Unidos é barato. Então a gente, como o negócio era avaliação, e a gente precisava chamar a atenção para as 2 telas, e não tinha dinheiro para fazer sofá, cafezinho, a gente botou só as 2 telas onde era o programa e um Corvette, no meio. e colocamos ali um QR Code para que as pessoas baixassem o nosso app. Foi muito interessante, a gente recebeu vários insights, chegamos a ter algumas milhares de avaliações nos Estados Unidos, mas aí a gente foi, vamos dizer assim, pego de surpresa pela Covid. Covid na época, não só pessoalmente, na família do meu irmão, como ele morava lá, né, e ficou confinado na casa lá em Coral Gables. E o escritório fechou, o paquistanês desanimou, ele era investidor de mais 4 ou 5 startups, e aí a gente perdeu a tração, a gente também perdeu a concessionária, e tu perde um pouco do cheiro, que era uma coisa que nos incentivava a estar sempre fazendo o programa estar vivo, né? E aí entramos de cabeça nesse negócio com iCarros, que também não funcionou, e é aquele negócio de startup, né? Enquanto tu não tem um MVP que paga a conta, dificilmente alguém apresenta o negócio. Então fizemos um bom investimento, foram 4 anos de trabalho. O projeto está lá, meu irmão hoje tem uma variação disso, que chama Carro Pago. Mas é uma rede social Carro Pago também? Não, então. o Carro Pago é uma espécie de
Forplan, Então, financiamento de estoque. financiamento de estoque online sem fricção nenhuma. Digita a placa, se o Lojista. lojista tem interesse, Imóvel. né? Imóvel, se tem alguma garantia, ele tem uma linha de crédito e ele saca o dinheiro na mesma hora. O sistema ele paga a concessionária dona do carro, ele endivida lá, ele gera o boleto no prazo que o lojista escolhe, 30, 60, 90 dias. Ele faz toda essa operação sem fricção nenhuma, gera as notas fiscais, tudo automático. E fantástico, e está começando a tracionar. O Rodrigo fez um trabalho muito bacana de... Que legal, de fundo. temos aí 40 mil lojas no Autovariar. Ó, eu acho que tem tudo a ver, vocês devem se aproximar, conversar, porque eu acho que dá um match interessante, né? Crédito e oferta combinam, né? Muito. Eu acho que tem tudo a ver. Oferta sem crédito, Não crédito era- sem oferta, Exato. não faz muito sentido. Então, eu acho que a gente chega na Fiverr, depois de todas essas experiências, né? Foi legal, assim, porque a gente saiu de uma marca tradicional, uma marca, assim, relativamente inovadora, com uma proposta diferente de valor ao consumidor, que foi a Citroën, essa questão da tecnologia, e aí a gente para ali na pandemia e olha para o lado e diz para onde é que esse mundo doido vai, né? Foi para a China. E aí fomos parar na China, como a maioria dos brasileiros. Mas até a China teve um período muito duro, porque o 2020 eu acho que foi meio que igual para todo mundo, quem estava no negócio tentando entender o que ia acontecer, fechando as torneirinhas, quem não estava observando o movimento. Mas no começo de 2001 nós recebemos uma notícia assim, que desmanchou a nossa família, que foi um diagnóstico de uma doença degenerativa do meu irmão Fernando. E isso, pelo nível de intensidade, quem conhece a nossa família sabe como éramos e somos muito unidos, né? Nosso programa de final de semana era sair com nós mesmos, assim. As mulheres até, às vezes, pô, mas será de novo? Já tá a semana inteira com teu irmão. Não, agora nós vamos lá na festa e vamos com ele. E sempre foi assim, né? A gente sempre teve isso, né? Minha mãe sempre incentivou muito essa proximidade. E quando vem aquele diagnóstico caporal, é quando falta o chão e a gente vê, meu Deus, que loucura. Eu estava conversando ontem com o meu personal. Falei assim, quando você tem um problema de saúde, você descobre que todos os outros problemas ficam bem pequenos. Tudo que você achava que era um transtorno na sua vida, acaba, de Sem repente, dúvida. não é? Acaba. Acaba. Acaba e tudo perde o sentido, mas ao mesmo tempo tudo começa a ter um outro sentido, muito mais intenso. E como eu não tinha uma atividade laboral, estava lá com meu fundo nos Estados Unidos, cara, eu não admiti que o meu irmão recebeu um atestado de óbito antecipado. Eu digo, não pode, não vou aceitar. Tem que ter isso. uma saída, né? Tem que ter uma saída. E aí comecei a rodar o mundo junto com a minha família, atrás de remédios, de medicamentos, ele desesperado, com uma mulher e 2 princesinhas em casa. E aquilo atingiu o núcleo da nossa família, assim, que, pô, agora que a família tem tempo para si, agora que a família tem tempo para, né, pegar essa outra geração que está vindo, prepará-la, né, e dar um gás. Meu pai e minha mãe, né, com 6 netinhos e dentro de casa e tudo maravilhoso, pá, aquela porrada, era abril de 21. Esqueço daquilo. Meu irmão com 44 anos. E agora? Esclerose lateral amiotrófica. O médico olha para ele na consulta com a minha mãe, com a minha nora, a minha cunhada, a Bruna, e diz, olha, não tem jeito. Prepara tuas coisas. 8 meses. Cara, minha mãe já me liga de lá, né? Isso nos Estados Unidos. Não. Em Florianópolis. Florianópolis. Aí, porra, dia seguinte, Einstein, diagnóstico. Dr. Rodrigo Tomás ali deu um atendimento fantástico. 1 ano de Einstein, eu acho que o 2021 meu e do Fernando, metade do ano foi dentro do Einstein, com todos os tipos de procedimento possíveis. Pandemia, né? Porque a gente foi e voltou na pandemia, muitas vezes a gente vinha isolado, né? E ele lutando para a vida, lutando, e a degeneração acontecendo, a cada mês menos movimento, e a família desesperada, e assim, mexeu num lado da nossa vida que, cara, sabe quando tu não espera que é dali que vem a bomba?
E aí tu começa assim, o que adianta a grana, o que adianta Exato. o negócio? Que bom, né? Que tem dinheiro. Que tenho dinheiro, que bom que eu estava numa época que eu pude me dedicar tanto, né? Sim, você não estava trabalhando. Porque eu não estava trabalhando, não tinha uma coisa efetiva. E que eu pude cuidar dele cada dia até o último dia da vida dele, que foi 6 de novembro de 23, até amanhã. Estamos falando aqui dia 5, né? A gente vai completar um ano que ele nos deixou. E foi tudo tão intenso, foram 2 anos e pouco, 2 anos e meio, assim, de experiências terríveis, assim, e de um ressignificado. Muita gente que tem essa doença, como é uma doença que vai te matando aos poucos e te mantém consciente, tu fica até mais consciente, como tu vai perdendo alguns sentidos e a inteligência fica perfeita, você vai aguçando a tua capacidade intelectual, a tua capacidade de interpretação. A gente trouxe para ele um computador, o Rodrigo trouxe dos Estados Unidos, que ele falava com os olhos, né? Ele escrevia, se comunicava, porque ele perdeu... Uma das primeiras coisas que foi, ele perdeu a fala, né? E a capacidade de comer, ele teve que colocar sonda. Mas a cabeça a mil. Então você imagina você preso dentro do seu próprio corpo e a gente do lado com uma sensação de impotência, trazendo remédio dos Estados Unidos, da Holanda, da Suécia. Ficamos um ano, meu sócio Jacinto me deu um apoio assim, muito grande, ele tem uma proximidade grande com o pessoal do laboratório EMS. O Léo foi um cara assim que muito especial na vida do Fernando, porque fez de tudo para ajudar a trazer o remédio numa condição especial para o Brasil, porque era um remédio que não tinha bula, não tinha rótulo, era um remédio experimental. Conseguimos através de outros meios, mas conseguimos. O Fernando chegou a tomar 6 meses desse remédio, mas já era tarde. É um remédio que está sendo desenvolvido para quem tem doenças neurodegenerativas. E tudo isso, Caporal, assim, foi um turbilhão de emoções, porque naquela hora eu não pensava mais em o que eu vou fazer, claro, negócio. Os meus filhos eu criava, mas assim, né, já quando tinha uma cãibra no futebol, eu já ficava pensando que era um problema neurodegenerativo, até que os exames comprovaram que o problema do Fernando era um problema pontual, né? E aí a gente foi na literatura e o médico falou que 80% das causas dessas doenças são causas eventuais, não são genéticas. E a gente fez os testes, ele não tinha lá os genes que confirmavam um vínculo genético com o nosso DNA, né? Houve uma certa calmaria na família em função disso, porque a gente já começa a olhar para as filhas dele, claro, para todo mundo, olhar para o lado. Mas, ao mesmo tempo, o caminho dele para o último dia de vida foi ficando cada vez mais curto, mais perto. Até que, mais ou menos uns 15 dias antes dele falecer, ele pediu para ir para o hospital, porque chegou no limite. E aí, cara, isso era 23, né? Quando chegou em 22, no meio da pandemia, no final do primeiro ciclo da pandemia, em fevereiro de 22, o Fernando contraiu Covid. Naquele quadro todo, como se não bastasse, ele contraiu Covid. Uma Covid braba. Ixi. E foi parar na UTI, acabei pegando Covid também junto com ele, fiquei ruim, era eu num quarto, ele no outro, mas ele na UTI todo entubado, eu recebendo os tratamentos, mas ele, claro que numa condição muito pior, e ele chegou muito perto do óbito, muito perto. E quando ele chegou ali, naquela hora, naquele momento, a gente parou e disse, porque até então a gente não estava lidando aquilo como uma coisa factível ou perto da nossa, o real. A gente estava procurando alternativas. E aí a gente chegou e tomou uma decisão de dividir a empresa, de fazer ela uma divisão e tal, de fazer alguns ajustes, porque era necessário, patrimonialmente falando. E nessa hora, o Fernando disse assim, não, eu não quero mais nada dessa vida, né? Tá tudo certo. O meu irmão Rodrigo disse, agora eu também não quero, vou tocar minha vida, vou ficar um tempo em casa, vou mexer nas minhas coisas, e aí criou o carro pago. E eu fiquei meio que sozinho nesse tempo. E eu digo, o que eu vou fazer? E eu todo dia com o Fernando, ou praticamente todo dia. E ele sempre me falava, volta pro segmento, é o que tu gosta de fazer. Se eu tivesse no teu lugar, eu ia voltar pro segmento. A vida não é isso aqui, eu vou ficar, tu vai continuar. Ele me incentivou muito. E eu comecei a pesquisar
nessa época, era abril, maio de 22, alternativas para voltar para o segmento. A gente estava vendo alguns chineses chegarem, BYD, GWM, era um modelo de negócio que a gente conhecia, mesmo modelo, né, de outros, só com outra marca, com outra tecnologia, mas o mesmo modelo de negócio. Não era aquilo que eu queria. Quando a gente toma uma porrada desse tamanho, Caporal, desculpa, a gente pensa assim, não, eu vou fazer algo diferente, algo que tenha propósito, algo que me faça sentir diferente, algo ousado, algo que eu possa deixar um legado. Tenho 2 filhos aí, o Matheus e o Maurício. O Matheus com 14, o Maurício com 12, que daqui a pouco já estão aí batendo na porta e vão querer saber o que o pai deles faz, por mais que eles tenham total liberdade, né, de fazer o que querem. E eu digo, pô, tá na hora de eu levantar o nariz e voltar para a guerra, né? Não vou ficar aqui um velho consertando chuveiro e aposentado. De pijama. Comecei a fazer muita pesquisa e comecei a entender que tinha um novo mundo chegando, uma nova tecnologia, tinha uma coisa diferente. A Ásia cada vez mais proeminente nisso, a Europa mudando, criando legislação, os Estados Unidos bonificando compra de carros, $7.500 na Califórnia para comprar um Tesla. E lá na Europa a mesma coisa, na Alemanha e tal. Eu digo, opa, tem alguma coisa acontecendo, por que esses caras estão indo tão forte para esse lado? Né? Era combustão, né? Eu fã da gasolina, vivi na gasolina, nasci na gasolina, mas, pô, e eu sempre fui de ler história, eu sempre fui muito introspectivo, assim, meu lazer sempre foi leitura, viajar com a família, e eu sempre gostei de ler, e uma das coisas que eu gosto de ler muito são biografias e histórias, por exemplo, a história da guerra, a história da tecnologia, a história de algumas, as principais invenções do planeta. E uma coisa que é meio que comum e sempre acontece é que quando chega uma tecnologia nova, ela varre a anterior, ela destrói ou ressignifica e cria uma nova era. Tem um livro muito interessante que chama Um Século em 4 Atos, que ele fala... Eu conheço, o professor Paulo Vicente. Isso mesmo. Falei com ele semana passada. Olha só que coincidência. Fantástico esse livro. Fantástico o livro dele. E quando ele fala daqueles ciclos, que o capitalismo se reinventa a partir dos próprios ciclos, o capitalismo que mata o próprio capitalismo. Exatamente. Tem uma passagem ali, fazendo um parêntese, de que como é que chama? O Czar, o Stalin, ele contrata um economista russo. Foi daí que saiu a história Ele contrata para saber o seguinte, quando é que o socialismo vai superar o capitalismo? E ele volta para ele e diz, Stalin, não vai, quem vai ganhar é sempre o capitalismo. Aí ele mata para Sibéria, fuzila o bicho, está lá no livro do professor Paulo, e é o que está acontecendo hoje. O capitalismo está se reinventando, ou seja, um modelo de 120 anos, super bem sucedido, longo, né, até raro, um negócio desse tamanho, Sim. Porque ali na virada do século XIX para o XX, a gente deixou os cavalos e começou a andar em carro a combustão. Né? Tinha até alguns elétricos, mas venceu a combinação da indústria do petróleo com a indústria automobilística. E foi. E o mundo se transformou. Vieram o progresso, mas tem como tudo, né? Tem efeito colateral. E o efeito colateral está aí. Né? Um planeta que precisa melhorar a mobilidade, precisa melhorar a sustentabilidade, e tem uma tecnologia que é mais eficiente, está provado, em alguns usos. E aí é um verdadeiro fla-flu na internet, né? Eu amo, eu odeio, isso não presta, eu prefiro meu Maverick V8, eu gosto do ronco do Porsche, mas não tem nada a ver, porque... Tem aplicações diferentes. Tem aplicações diferentes, e foi aí que foi o mergulho, e aí nasce a Fiverr. Quando a gente aprofunda o estudo nessa tecnologia e entende que em alguns lugares ela já está meio certa que vai ser por ali, né? Que ali vai ser elétrico. E onde é que vai ser elétrico? Na logística urbana. Por vários motivos. A gente tem aí quase 90% da população mundial vivendo nas grandes cidades. Dá mais de 7 bi de pessoas. A gente tem aí cerca de 80% dos veículos rodando nesses mesmos lugares, nos grandes centros urbanos. A frota mundial em torno de 2 bi, né, falam, 80%, 1,5 bi junto com 7 bi de pessoas, disputando o mesmo lugar. Esses lugares representam aí 13%, 15% do planeta Terra. Então não tem, é que nem prédio. A gente está verticalizando a nossa moradia, mas a mobilidade está aí.
Exato. Então se cria um problema de movimento e se cria um problema de poluição, porque aquela máquina que está servindo o ser humano, ela tem um resíduo e não tem o que fazer. O resíduo está ali e quem está do lado vai respirar e vai ouvir o barulho. Vai. Então, quando chega uma tecnologia que melhora, todo mundo para, opa, aqui tem um caminho. Serve, não serve? Ah, depende da distância, onde é que eu vou carregar? Mas é uma tecnologia, ela movimenta, é eficaz, é segura. Como é que eu posso ganhar dinheiro com isso? Pensando no livro do professor Paulo, de que as novas tecnologias destroem as antigas e constroem novas oportunidades. Exatamente. Eu vou aqui, mas eu vou devagar, porque eu sou um pequeno concessionário aqui do sul de Santa Catarina. Eu não vou encarar uma BYD, uma Volkswagen, eu não sou, né? Eu acho que humildade, eu acho que é um dos principais traços do ser humano, combinado com coragem. Eu acho que esses dois dão um bom tempero para te estar sempre em frente. E essas duas coisas combinadas, coragem de fazer uma coisa nova, mas humildade de saber que eu sou um cara pequeno e para entrar num mercado desse tamanho tem que ter juízo, eu preciso encontrar um bom parceiro, eu preciso escolher um bom foco no meu negócio, focar e vou fazendo, vou construindo tijolinho por tijolinho. Aqui nasce a Fiverr. Quando eu começo a fazer as primeiras pesquisas, o meu irmão, que todo dia eu levava, o Fernando, mostrava para ele, disse, isso é legal. Olha só. E o Fernando tinha uma habilidade, um cheiro para negócio. Mostrei os triciclos para ele, ele falou, puta, que troço diferente. E aí me fazia perguntas e eu disse, não, é assim, assim. Eu ia lá, falava com o chinês, isso e aquilo. E fomos construindo uma solução. Como nada na vida é por acaso, né, e a rede de relacionamentos sempre tem uma coisa boa para te entregar, por isso que eu sou defensor de você nutrir uma boa e desinteressada rede de relacionamentos, porque onde você menos espera ou quando você menos espera, você encontra um amigo. Exato. E surgem os amigos. É. Eu estava naquela época sozinho e nunca tinha trabalhado sozinho, sempre trabalhei com sócio, por mais que os meus eram irmãos, mas eram sócios. E eu sou cristão, eu acredito muito numa passagem da Bíblia que diz que 2 são melhores que 1, né? Que um cordão de 3, uma corda, né, de 3 cordas, ela arrebenta com muito mais dificuldade do que uma só. 2, quando um cai, o outro junta, né? Isso está lá, está escrito, eu acredito nessa palavra e eu sempre tive isso como um propósito de vida. E, mais ou menos nessa época, um grande amigo meu, chamado Jacinto, ele estava aqui hoje, ó. Está aqui hoje, do nosso lado, meu companheiro aqui, estava vivendo uma experiência muito parecida. Ele, totalmente fora desse segmento, era cliente da Le Monde, sempre comprou os carros comigo, mas carro para ele era só um meio de transporte e de lazer. Muito bem sucedido no mercado industrial, na área industrial, com o mercado de higiene pessoal, construiu do nada uma mega fábrica gigante de produtos de algodão, né, de quadrados de algodão, bolas de algodão, e mais ou menos ali em 2021 recebeu uma proposta gigante de um grande player nacional para comprar a indústria dele. Então ele vendeu. E ele vendeu, e estava como eu com um cheque sem fazer nada em casa. Vamos para Fiverr. E aí ele disse, cara, se eu não sair de casa, eu vou me separar da minha mulher. Eu digo, eu já saí. E aí juntamos os boletos, como eu brinco, né? A gente foi para um escritório, começamos a trocar ideia, ele mostrando os projetos dele, eu os meus. Nós somos amigos há mais de 30 anos, temos como linha assim de união, a gente nasceu na mesma cidade, né? Como ponto de convergência, e ali temos muitos amigos em comum, temos muitos valores em comum, famílias que estão mais ou menos no mesmo momento, olhamos para o mesmo lado, temos um comportamento fora dos negócios muito parecido, então temos muita similaridade e perfis que se complementam, porque enquanto eu sou aquele cara, depois que a cegonha chega, né, que é quando o cara descarrega o carro e agora eu vou vender e vou varejar, ele não detesta varejo, ele é antes da cegonha chegar. Ele vai no depois da vírgula, ele vai fazer a conta do centavo do cotonete que ele vendia, do processo industrial, do comércio exterior, de agregar valor. E a Fiverr, para ficar de pé, ela precisava desse tempero, ela precisava do antes da cegonha. E o Jacinto vem para complementar isso. A gente faz uma sociedade 50-50 literalmente, onde cada um tem metade do projeto. Eu acho que isso legitima também uma sociedade
em que pese eu ter tido a ideia original, é o esforço e a caminhada que conta. Claro. Então, em algum momento, a gente junta os boletos, como eu brinco, junta o capital e a gente fica 2 vezes mais forte, né? Porque toda aquela força que eu tinha com ele, eu ia ter o dobro. Uma visão totalmente diferente. Não é, a gente fica meio alienado no segmento de concessionária, pensando meio que de forma cartesiana. E esse negócio tem muito de inovação. E eu digo, cara, tu aqui dentro vai só me ajudar, porque é justamente isso que a gente precisa, pensar fora da caixa. E a Fiver é uma empresa que nasceu assim. Ela vende veículos, né? Ela até comercializa produtos que têm rodas. Mas eu brinco com quem vai visitar a gente, quem conhece a gente mais de perto, que a gente não é uma distribuidora de veículos. A gente é e está escrito lá, né? A gente quer ser e a gente se credencia a ser uma empresa que oferece soluções em logística sustentável. Esse é o nosso DNA. Tudo que faz sentido para a logística urbana e sustentável, a Fiver mexe. E aí a gente vem desde produtos menores até produtos maiores. Qual é a gama? Quantos produtos tem? Hoje a gente tem em torno de 12 produtos. 12 produtos. São 3 linhas, 3 sempre fabricantes. Sempre trabalhando last mile. Sempre last mile. Agora a gente está lançando um produto para o middle mile, até 300 quilômetros, que é um caminhão para 1,7 toneladas. Que legal. 100% elétrico, não tem nada híbrido, nada. Isso é um outro pressuposto nosso. A gente só trabalha com veículos 100% elétricos e veículos que têm, como a gente brinca, dimensões inteligentes e propósitos diferentes e inovadores. Porque a mobilidade ela não se resolve só trocando a combustão pelo elétrico. Ela precisa também ser resolvida na questão dos tamanhos, sim, dos veículos que precisam ser muito mais específicos. É a aplicação correta para o serviço certo, né? Para o serviço correto. E a logística, Caporal, é hoje talvez um dos segmentos da economia mundial onde tem mais grana, sim, porque é onde a coisa... é onde está a dor. Né? O que aconteceu com o problema da mobilidade e da poluição, que é resultado da mobilidade? Ele se agravou depois da pandemia por conta do e-commerce. Exato. A gente teve como consumidor uma mudança de comportamento. Né? A gente ficou, com o advento aí da melhoria dos meios de pagamento, dos smartphones. Hoje, com um clique, você compra um bem, não precisa nem dar o segundo. Né? Você da escolheu, China. Da China, né? Do outro lado do mundo. Do planeta. Isso era assim, totalmente inimaginável, né? Há pouco tempo atrás. Só que alguém tem que entregar isso, exato, cara. Isso vai chegar de avião, de barco, de bicicleta, de carro, de caminhão. Vai chegar. De alguma forma. E a gente está vendo aí um mercado livre valendo mais do que uma Volkswagen em valor de mercado. Né? As grandes transportadoras no Brasil estão crescendo e criando um valor de mercado, essas transportadoras menores, porque são elas que são as artérias do e-commerce. Então, não tem como você entregar uma caneca como essa no seu condomínio com uma van a diesel daquela L3H3 da Renault. Não existe isso. Né? Não tem como. Você precisa ser eficiente ao ponto de que aquela entrega vai lhe representar o menor custo possível. E a Fiver nasce a partir do estudo da cadeia logística. A gente vai lá no consumidor, vai lá no fabricante, estuda cada degrau dessa cadeia, e cada degrau dessa cadeia requer um produto específico. E eu vou interromper você aqui, claro, porque é o seguinte, eu quero ser concessionário Fiver, como é que eu faço? Liga para o Nelson. Liga para o Nelson. Ah, ótimo. Eu vou deixar o telefone aqui para todo mundo ligar. Depois mas assim, já está o Brasil todo coberto, tem espaço ainda, está aceitando mais concessionário. É modelo de concessionária? É um modelo de concessionária, um contrato da Lei 6729. Tá. A gente deu uma limpada no contrato para fazer um contrato mais leve possível. Usamos uma mistura entre GWM e BYD para usar o que tem de mais moderno. Então, nós temos uma linha de produtos que tem uma comercialização muito parecida com a GWM. Tá, faturamento direto. Faturamento direto, sem necessidade de estoque. A gente faz o estoque do concessionário, que é a linha de triciclos. A venda direta para o consumidor, o concessionário tem o test drive, faz a intervenção e ele pode vender ou fazer planos de assinatura que também são da Fiver, né? Da Fiver Fleet, que é o nosso braço de locação. Que legal, parabéns. E no outro ponto tem os caminhões, que aí, pela natureza do produto, você precisa ter estoque, você precisa, imagina, em Fortaleza, o cara
é um utilitário, tem que entregar no outro dia. Então, mas aí vamos supor que vai substituir uma frota de alguém. Quem pega usado? É autoavaliar. Não, mas você vai fazer o desmob. Esse é uma dor de todo vendedor de caminhão, tá? Sem dúvida. Então, as grandes fabricantes de caminhão e tudo mais criaram soluções para poder desmobilizar as frotas para poder vender o zero. Né? Então, eu quero vender a Fiver por uma frota hoje que só tem veículo a diesel, etc. Eu preciso absorver isso de alguma forma. Quem absorve? O concessionário, a Fiver, o concessionário. Aí, o formato de venda dos caminhões da Fiver Nexten, ele é um formato muito parecido com o tradicional, onde a gente tem a cota do concessionário, fatura o carro para ele, com um delay ali de transit time e uma carência. Ele coloca no estoque, vai procurar e vai varejar conforme a mais tradicional das concessionárias, usando um mecanismo como o teu para fazer a avaliação. A gente avalia e publica o carro em até 48 horas, normalmente 24, em qualquer lugar do Brasil. Olha aí. Tá vendo? Então a gente já faz esses mob para frota de caminhão, que pode fazer para vocês. Claro, também, pô. E vende e soluciona o problema, porque hoje é uma dor. Né? Então a gente foi atrás de resolver o problema da dor e vender com uma margem melhor do que... porque as fábricas não aguentam mais absorver isso daí, então a gente Nosso faz concessionário do Rio de Janeiro, por exemplo, que já está recebendo alguns veículos da concorrência a diesel, ele ganha quase que a mesma margem que ganha no zero. Ganha no usado. No usado, às vezes até mais. Ele narrou para nós outro dia um fato, eu recebi um Kia Bongo na troca de um Fiver Nexten, que, me deu o dobro da margem do Fiver Nexten. Ótimo. Porque o cara queria um elétrico, o trânsito dele era na Barra da Tijuca, ele disse, não tem por que eu ter isso aqui. Diesel, exato. E se livrou, então fica bom para todo mundo. Então, o modelo da Fiver é esse, hoje são 17 concessionárias no Brasil, nós queremos chegar a 35. Ok, então tem espaço para dobrar. Tem espaço, várias cidades ainda boas do Brasil abertas. E o nosso concessionário, hoje a gente tem uma rede heterogênea. Nós temos grupos super tradicionais, grandes, como Carbel, Carburgo, Carbel em Belo Horizonte, lá da família Pentanha, lá do Pedro, né? Exato. Tem a Carburgo lá do Jackson e do Carlos. Dealers. O Pedro esteve aqui? Claro. Ah, que legal. O Carlos e o Jackson Drills lá da Carburgo, no Rio Grande do Sul. Tem o pessoal lá do Grupo Prime no Espírito Santo, lá, o Silva, o Marcelo. O Silva Marcelo, tá. Isso. Tem enfim, tem vários concessionários tradicionais aí pelo Brasil inteiro. Tem o Lilton Monteiro, que é querido lá de Fortaleza, lá do Grupo Belfort. Que é Citroën. É Citroën, é Chery. Exato. E, Teve enfim, aqui também. então são concessionários que têm muita experiência e que entenderam que o line-up da Fiver complementa a sua gama. A gente está lá, ele faz ele tem que ter um concessionário à parte, separado. Não, a gente tem, nesse ponto, um fator de inovação bastante grande, Caporal. Até porque a gente teve do outro lado do balcão muito tempo. Né? Como Sim. Hoje eu estou nomeando e não sou mais nomeado, uma dor grande é você criar toda aquela estrutura para o ponto de venda antes de você rentabilizar. Então a gente tem um combinado com os concessionários de fazer um ramp-up, inicialmente usando uma estrutura que esteja ociosa do grupo dele, identificando lá. Então ele vai fazendo investimento conforme as vendas vão crescendo. Exatamente. E não precisa de pós-venda. Todo o nosso pós-venda é realizado pela rede Bosch. A gente tem um acordo formal com a Bosch. Que legal. São 1.100 pontos no Brasil. A gente atende todos os estados da federação. Temos veículos circulando nos rincões do Brasil. Tranquilo, do nosso galpão em Santa Catarina. D+1, D+2, no máximo D+3 em qualquer ponto do Brasil. E temos... O veículo elétrico ele tem essa vantagem. De ter só... São poucas peças. Exato. Um caminhão desse tem 350 itens. Então, eu na minha concessionária Volkswagen eu tinha 15 mil. Então, assim, o galpão que eu tenho para a Fiver do Brasil é menor do que eu tinha da Le Monde. E eu atendo com muito mais eficiência. Muito bom. Né? Então, essa é a Fiver, é uma empresa que se dispõe a trazer algo de novo, um respiro para o segmento, né? Tanto no modo de operar, no modo de agir. Nosso relacionamento com a rede é um relacionamento muito franco, aberto, reuniões semanais e muito livres para que a gente possa fazer essas questões que são chatas do dia a dia se tornarem menos ásperas.
A gente tem quase que um conselhão, onde a gente acaba conversando com todos para decidir para onde as coisas vão. Nós temos bem claro aonde a gente quer ir com a Fiverr, assim, quais são os mercados que a gente quer atuar. A gente não quer bater de frente com as grandonas, a gente acha que o mercado brasileiro é gigante, é um dos maiores do mundo e ele é feito de nichos. E se a gente operar bem e formos eficientes nesses nichos, a gente não vai atrapalhar nenhuma gigante, vai fazer o nosso trabalho, vai ter sucesso, vai contribuir com a sociedade, o concessionário vai ter a rentabilidade dele e vamos fazer um bom volume aí, que é o que a gente quer fazer nos próximos anos. Perfeito. Nelson, muito obrigado. A gente já quase estourou nosso tempo aqui, mas foi maravilhoso. Tá? Obrigado pela tua história, pela contribuição. E eu tenho um presente para você. Obrigado. Dou um pro Jacinto também, tá? Vamos lá, tá na mão, aí, separado. É um vinho italiano, né, para tomar no friozinho de Santa Catarina. Aqui. E uma camiseta do The Dealers para vocês. Aqui. Olha que legal. The Dealers,